sobre a educação no ensino primário na Paraíba no século XX. Você já ouviu falar sobre esse tema? O ensino primário ao qual nós vamos tratar nesse vídeo é o ensino primário da década de 30, ou seja, é o ensino primário que hoje nós correspondemos ao nosso ensino fundamental. O objetivo desse vídeo é falarmos sobre os marcos importantes, sobre os desafios enfrentados e sobre também as conquistas que foram adquiridas naquela época. Também vamos salientar o papel fundamental dos educadores na construção de uma educação mais estruturada e equitativa. Além disso, haviam pouquíssimas escolas e foi nesse contexto que surgiram iniciativas importantes como a criação dos grupos escolares. Ao longo do século XX, a Paraíba passou por diversas mudanças na área da educação. No início do século, a educação era limitada, ou seja, nem todo mundo tinha acesso, especialmente nas zonas rurais, porque as escolas não tinham infraestrutura, os professores não tinham a formação adequada. Esse tema é relevante porque, para estudar a história do ensino primário na Paraíba, a gente consegue entender e compreender os caminhos que a educação pública brasileira pôde percorrer. Então, é uma forma também de valorizar o esforço de gerações de professores e reforçar também a importância de continuar lutando por uma escola pública de qualidade, democrática e que seja acessível para todos. A história do ensino da Paraíba, da nossa cidade de João Pessoa, começa desde muito antes do século XX. De acordo com Pinheiro 2008, desde quando os portugueses adentraram o nosso país, mais precisamente o Nordeste, havia a catequização dos índios. E conforme o tempo foi avançando, principalmente durante o século XIX, muita parte da educação ela acontecia nos conventos, nas igrejas, e isso limitava o acesso à educação, porque uma boa parte de quem acessava essa educação era a elite. E isso começa a mudar na década de 30. Desde 1889, com a proclamação da República, a educação passa a ser vista como um projeto republicano. Isso vai refletir principalmente aqui no século XX. Aqui na Paraíba, os institutos escolares começam a tomar outras funções. E tomando como exemplo, o Liceu Paraibano ele vai funcionar para a elite masculina, o Colégio de Nossa Senhora das Neves vai funcionar para a elite feminina e a Escola de Aprendizes e Artífices vai se direcionar para o público de órfãos e também para outra parte da população, que vai conseguir o ensino primário, vai se alfabetizar, mas já prepara para outros ofícios para adentrar esse mercado de trabalho. E esse projeto político que reflete na educação adentra o nosso país como um todo, mas principalmente aqui na Paraíba com a era dos grupos escolares. Pinheiro 2008 discorre sobre a era dos grupos escolares. Cito alguns exemplos especificamente no século XX. O primeiro deles foi criado em 1916, na Paraíba, nomeado Grupo Escolar Dr. Tomás Mindelo, em homenagem a um professor respeitado pela elite local. Em 1931, o edifício passou por reformas e ampliações, adquirindo um formato em V, que mantém elementos decorativos neoclássicos e que pode ser visto até os dias atuais. O segundo grupo escolar foi o Epitácio Pessoa, destinado a um grupo escolar na Paraíba, criado pelo decreto número 879, no ano de 1918, durante o governo de Francisco Camilo de Holanda. Foi construído em um terreno plano e com formato em U, apresentando um estilo eclético com influências da arquitetura moderna do início do século XX, e hoje funciona como Escola Estadual de Ensino Fundamental Epitácio Pessoa. Um outro grupo escolar ficou conhecido como Isabel Maria das Neves, construído com recursos doados por testamento do coronel Alípio Dias Machado, sob a condição de que a escola levasse o nome da mãe dele. O terreno foi cedido pelo Estado em 1918, mas a inauguração só ocorreu em 1921. Então, contendo 2 pavimentos, janelas amplas e pé direito elevado, favorece ventilação e iluminação natural. Nos dias atuais, a escola funciona em uma área urbana, que é movimentada, mas seu recuo protege as atividades do ruído externo.
Sobre o ensino profissionalizante nesse período, vale ressaltar e destacar como exemplo o de 1909 a 1937, que funcionou na época, como escola de aprendizes. Era um ensino primário profissional, ou seja, o aluno ele era alfabetizado e aprendia um ofício, como sapataria, alfaiataria, serralheria, por exemplo. Hoje, nos dias atuais, funciona o prédio da reitoria do IFPB e contém nele um núcleo de documentação. E hoje o IF avançou, quanto ao conteúdo, funciona como ensino médio, que as pessoas obtêm um curso técnico além do ensino médio e também tem uma formação de nível superior funcionando no bairro de Jaguaribe. A partir da perspectiva dos educadores, a Reforma Paulista de 1890 estabeleceu as escolas normais, que definiram um padrão de formação. Essas instituições enfatizavam o aprimoramento curricular e a prática docente através de escolas modelos que foram anexas. Esse modelo se espalhou pelo Brasil, consolidando a formação de docentes para a educação primária. Na década de 1930, surgiram inovações com a criação dos institutos de educação, que foram inspirados na Escola Nova. Eles entregaram ensino e pesquisa, modernizando o currículo com disciplinas como biologia e sociologia. Apesar dos esforços ao longo do século XX, a formação docente brasileira enfrentou constantes desafios e precariedade na preparação dos professores. A revista do ensino foi fundamental no processo de formação contínua dos professores, promovendo novas metodologias para assim terem um aprendizado ativo. Assim, as semanas pedagógicas surgiram como exemplo desse processo de atualização. A Reforma Educacional de 1942 ampliou as ações formativas e cursos de aperfeiçoamento foram criados com o apoio do INEP, além da implementação de ações assistenciais como distribuição de merenda escolar. A Internato Normal da Paraíba do Norte foi fundada em 1884, mas foi oficialmente inaugurada em 7 de abril de 1885, com seu regulamento publicado em 14 de janeiro de 1886. Desde o século XIX, haviam tentativas de gestores públicos de profissionalizar a carreira docente, incluindo a criação de disciplinas como ensino normal e pedagogia no Liceu Paraibano. As novas demandas culturais e econômicas levaram à importância do investimento adequado na formação docente. Entretanto, em 1971, a Lei nº 5.692 extinguiu as escolas normais, substituindo-as pela aptidão do magistério de segundo grau, uma solução que, na prática, demonstrou precariedade. Na década de 1930, a educação primária na Paraíba era marcada por desigualdades e desafios, refletindo as dificuldades sociais e econômicas do país. Vamos entender como era a experiência dos alunos e o impacto da educação nas famílias. O acesso à educação era limitado, especialmente nas áreas rurais. As crianças caminhavam longas distâncias até as escolas precárias, com infraestrutura baixa e materiais didáticos escassos. A educação primária era focada na leitura, na matemática e na escrita, com métodos tradicionais e pouca inovação. As desigualdades regionais eram evidentes. Nas cidades, as escolas tinham mais infraestrutura, enquanto nas zonas rurais, as escolas eram improvisadas, com poucos professores, falta de recursos. Isso afetava diretamente a qualidade do ensino. Para muitas famílias, a escola representava uma oportunidade de mudança, mas a realidade era difícil. Nas zonas rurais, as crianças ajudavam no trabalho agrícola e não podiam frequentar regularmente a escola. A educação era vista como um luxo distante para as famílias mais pobres. Embora a educação na Paraíba, na década de 1930, fosse marcada por dificuldades, ela era também uma chave para a transformação social. Mesmo com as limitações, a educação oferecia oportunidades de mudança, ainda que para poucos. A partir da metade do século XX, o ensino primário começou a se tornar mais acessível, com a criação de novas escolas e a valorização dos professores. Agora eu vou falar sobre os avanços e desafios atuais do ensino primário da Paraíba. Durante muito tempo, a educação primária na Paraíba foi excludente, mas mudanças vieram e com elas novos compromissos. A história continua sendo escrita até hoje, com avanços que merecem destaque e desafios que não podem ser ignorados. Lá em 1946, o Decreto-Lei nº 8.529 já trazia a ideia de um ensino com propósito. Olha só as finalidades do ensino primário: formação moral, cidadania, preparo para o trabalho e desenvolvimento pessoal das crianças. Isso mostrava um esforço inicial de tornar a escola mais acessível e com um papel social mais amplo. Um
passo importante para melhorar a educação foi a federalização da UFPB em 1960. Com isso, a formação de professores ganhou mais força, o que ajudou na qualificação do ensino nas escolas. Mas hoje, ainda enfrentamos sérios desafios. Segundo o Jornal da Paraíba, mais de 13 mil professores de educação básica na Paraíba não têm diploma de licenciatura. Isso afeta diretamente a aprendizagem das crianças, principalmente nos primeiros anos. Outro problema é a distorção idade-série. 10,5% das crianças na Paraíba, no ano de 2023, estão com 2 anos ou mais de atraso escolar. Isso dificulta o trabalho dos professores, que têm de lidar com turmas heterogêneas, com alunos em diferentes estágios de desenvolvimento. Mas também temos motivos para comemorar. A Paraíba se destacou em 2023 e superou a meta do IDEB, com 5,7 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, a taxa de aprovação chegou a 96%, um grande avanço pós-pandemia de Covid-19. Apesar dos progressos, ainda precisamos enfrentar desafios estruturais, como a valorização dos professores e a melhoria das condições de trabalho e infraestrutura. Avançamos sim, mas a luta por uma educação de qualidade e igualitária continua. Neste vídeo, como curiosidade, vamos falar sobre a Escola Estadual Professora Olivina Olívia Carneiro da Cunha, situada na Avenida Getúlio Vargas. Olivina, filha do Barão de Abiarre, teve um papel crucial na educação da Paraíba no século XX. Nascida em 1886 e falecida em 1977, começou a lecionar aos 19 anos e ensinou em instituições de destaque. Além de professora, foi uma figura importante na Associação Paraibana pelo Progresso Feminino e na Academia Paraibana de Poesia, publicando artigos e poesias. Pianista talentosa, contribuiu para a Escola de Música da Paraíba e ajudou a fundar a Orquestra Sinfônica. Olivina publicou 4 livros, incluindo poesias e uma obra em homenagem ao pai. Sua contribuição à cultura e à educação da Paraíba é inestimável. Agora, conheçamos Iracema Feijó, uma mulher à frente do seu tempo e a primeira paraibana a exercer o direito ao voto. Nascida em João Pessoa em 1893, Iracema foi escritora e poetista engajada na luta pelos direitos das mulheres. Em 1928, aproveitando uma brecha na legislação, conquistou o direito de votar através de uma decisão judicial. Essa vitória a tornou a primeira mulher a votar diretamente em eleições na Paraíba, abrindo caminho para outras mulheres exercerem a sua cidadania. Iracema Feijó é uma pioneira que merece ser lembrada e celebrada. Recapitulando os tópicos anteriores, a Paraíba passou por muitas mudanças desde o século XX. Na década de 1930, houve a criação dos institutos de educação, os quais foram baseados na Escola Nova, que buscavam uma pedagogia mais ativa, que se importava com as necessidades dos alunos. E a criação desses institutos de educação foi muito bom para a formação dos professores, assim garantindo a melhoria da qualidade da educação. De 1996 a 2023, houve uma atualização na LDB na parte do termo ensino primário por ensino fundamental, assim mostrando a obrigatoriedade da escolarização. Mas apesar dessas mudanças, os desafios não se ausentam. É de suma importância que esses problemas sejam resolvidos, pois são eles que impedem a equidade da educação. Por fim, devemos estar cientes de que a educação ela é a base para a formação humana. É ela que desenvolve o pensamento, molda o caráter e abre portas para uma boa convivência em sociedade. Ou seja, o investimento na educação é um passo importante para um mundo mais justo, crítico e consciente. A educação começa desde o... Eu esqueci. Perspectiva dos educadores, a reforma paulista. Tô comprando. A educação refletindo a dificuldade. Peraí, não tô conseguindo não. Eu esqueci. Eu e o Jair.
Ainda não apertei no play.